Nessa segunda parte da série As Origens do Rock, falarei sobre a pré-história do rock, as work songs ou canções de trabalho, o blues, o jazz, o rhythm and blues, o country, até chegarmos de fato no rock, que de certa forma começa com as work songs, no final do século XIX e começo do século XX. As work songs eram canções que os trabalhadores ou prisioneiros cantavam enquanto realizavam tarefas manuais, como cortar madeira, colher algodão ou construir ferrovias. Essas canções tinham um ritmo constante que ajudava a sincronizar os movimentos dos trabalhadores. A tradição das canções de trabalho remonta aos tempos do trabalho escravo americano, quando eram forçados a trabalhar em condições extremamente difíceis e perigosas. Essas canções eram uma forma de resistência passiva, permitindo que os trabalhadores se expressassem e se conectassem uns com os outros enquanto trabalhavam. Uma característica comum das canções de trabalho era o formato de pergunta e resposta, onde um líder cantava um verso e os outros respondiam em coro. Esse formato de pergunta e resposta foi uma grande influência e inspiração para o blues e, consequentemente, para o rock. O blues encontra suas raízes no coração do Mississippi Delta, uma região que se estende entre os rios Mississippi e Yazoo. Situados no sul dos Estados Unidos, desempenharam um papel crucial na produção agrícola do país no final do século XIX. Sob esse cenário, muitas fazendas e plantações tiveram um aumento constante na produtividade, alimentado pelo árduo trabalho da população afro-americana, que estava concentrada nas aldeias do Mississippi Delta. No entanto, o impacto dessa comunidade se estendeu além de contribuir apenas para a prosperidade dos fazendeiros e proprietários das terras. No cenário musical, a influência da população afro-americana nos Estados Unidos foi um marco inaugural de transformação musical sem precedentes. Ela incorporou diversos elementos culturais, como canções espirituais, canções de trabalho, as work songs, cânticos e as rimas narrativas. Sua forma é onipresente no jazz, rhythm and blues e foi uma grande influência para o rock and roll. O blues é caracterizado pela utilização de notas de blues, ou a famosa Blue Note, que é uma nota que está fora da escala pentatônica convencional. Na verdade, a escala pentatônica é composta por 5 notas, e a Blue Note seria a 6ª nota, ou uma nota de passagem, na verdade, formando então a escala de blues, ou a Penta Blues, como ficou popularmente conhecida, justamente por se basear na escala pentatônica. A Blue Note é usada para criar um som característico de melancolia e expressividade, sendo uma das características definidoras desse estilo musical. Ela adiciona um elemento de tensão e emoção às músicas. Outra característica do blues é o uso de letras que expressam tristeza, perda, solidão e dor, com um padrão de pergunta e resposta. As letras frequentemente seguem um padrão de 3 linhas, com a segunda linha reforçando a primeira e a terceira linha apresentando uma resposta ou variação. I'm gonna Louisiana. I'm gonna get me a mojo hand. I'm gonna Louisiana. Boys, I'm gonna get me a mojo hand. I didn't wanna fix my woman so can't have no other man. O gênero influenciou profundamente muitos estilos musicais e é reconhecido por sua autenticidade emocional e narrativa. A lista é grande, mas dentre alguns nomes que ajudaram a moldar e consolidar esse estilo estão William Christopher Handy, Bessie Smith, Ma Rainey, Robert Johnson, Muddy Waters, Blind Lemon Jackson, Charlie Patton, T-Bone Walker, Howlin' Wolf, Pinky Anderson, Floyd Council, B.B. King, John Lee Hooker, Etta James, Big Mama Thornton, Buddy Guy e Stevie Ray Vaughan. Um aspecto fascinante do blues é sua tradição e as histórias que são transmitidas de geração para geração. Os músicos de blues tradicionais costumavam improvisar letras e melodias, adaptando às situações e emoções do momento. Isso deu ao blues uma sensação única de autenticidade e espontaneidade. O jazz surgiu em New Orleans, nos Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX, e mescla influências musicais de origem africana e europeia, bem como elementos da música folclórica americana e do blues. As principais características do jazz incluem instrumentos de sopro, como o sax e o trompete, improvisação, ritmo sincopado, swing, harmonias complexas e solos virtuosos.
A improvisação é a parte central do jazz, permitindo que os músicos expressem sua criatividade e interpretação pessoal na canção. O ritmo sincopado, ou seja, o acento rítmico que ocorre em um tempo inesperado, é outro elemento chave do jazz, ajudando a criar um groove único. O swing é um tipo específico de ritmo que se desenvolveu no jazz, enfatizando a sensação de balanço na canção, um ritmo muito utilizado nas big bands, como veremos adiante. Alguns dos nomes importantes que ajudaram a construir e popularizar esse estilo são Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Ella Fitzgerald e Billie Holiday. Através da combinação dessas influências e da criatividade dos músicos talentosos, o jazz emergiu como um estilo musical distinto. Ele não apenas refletiu a vida e as experiências das comunidades afro-americanas, mas também quebrou barreiras culturais e sociais, transformando-se em uma linguagem musical universal. O Rhythm and Blues, ou R&B, é um gênero musical que se desenvolveu nos Estados Unidos durante as décadas de 1940 e 50. É uma fusão do blues, jazz, gospel e swing. Foi o precursor do rock and roll. Apresenta um som enérgico e dançante, que mistura os elementos melódicos e ritmos de vários estilos musicais afro-americanos e caribenhos. Sua batida carregada ganhou vida, proporcionando um ambiente menos focado na improvisação e mais na expressividade momentânea. Em 1951, o influente DJ Alan Freed estreou um programa de rádio inovador intitulado The Moondog Rock and Roll House Party. E foi nessa época que o R&B começou a ganhar força e delinear o caminho para o rock and roll. O R&B também foi um dos primeiros gêneros musicais a ter um impacto significativo na indústria musical. Muitos dos primeiros selos de gravação, como Atlantic Records e Chess Records, se especializaram em R&B e ajudaram a lançar as carreiras de muitos artistas importantes. Dentre os artistas pioneiros do R&B, destacam-se nomes como Louis Jordan, Big Joe Turner, Wynonie Harris, Roy Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Otis Redding e James Brown. O termo Rhythm and Blues foi originalmente usado para descrever a música afro-americana em geral, mas ao longo do tempo, ele passou a designar um estilo específico que incorporava uma combinação de elementos rítmicos e melódicos. Do ponto de vista histórico, o R&B simboliza a encruzilhada em que a música negra iniciou sua metamorfose gradual para o rock and roll. E já sob um olhar mais contemporâneo, o R&B se revela como um gênero pop envolvente, com foco no vocalista, e não mais na música das décadas de 50 e 60. Esse novo R&B carrega em sua essência traços do funk americano, hip hop e soul. A origem e a história da música country traça uma jornada fascinante através das paisagens das áreas rurais dos Estados Unidos. Esse gênero musical distinto, muitas vezes associado à vida rural, à cultura do sul e à autenticidade das raízes americanas, emergiu de uma rica mistura de influências culturais e históricas. Originado da mistura de várias tradições musicais, como a música folclórica americana, a energia do Cajun, que é um estilo musical originário da Louisiana, nos Estados Unidos, com influências culturais francesas, africanas e americanas. Ele é caracterizado por uma mistura de elementos como o acordeon, o violino e o triângulo metálico, criando uma sonoridade vibrante e animada. Uma das principais características do country é a riqueza das harmonias e das múltiplas vozes. E um dos pioneiros desse gênero é Jimmie Rodgers, conhecido como o pai da música country, com seu estilo único, caracterizado pela técnica vocal que ficou batizada de yodeling, que é uma forma de canto que envolve mudanças repetidas e rápidas de tom entre a voz de peito mais grave e a voz em falsete mais aguda. Outro pioneiro da música country foi a Carter Family, uma das primeiras famílias a gravar a música country, e teve um papel significativo na popularização do gênero. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. Ambos desempenharam um papel fundamental no estabelecimento das bases do country nos primeiros anos do século XX. Nos anos de 1940, a música country começou a trilhar um caminho comercial, à medida que gravadoras e rádios nacionais ganharam destaque. Posteriormente, grandes astros do country, como Hank Williams, Patsy Cline e John Cash, gravaram sucessos que se converteram em clássicos do gênero. O country é reconhecido por suas letras cheias de histórias sobre vivências rurais e urbanas, abrangendo temas como amor, perda, traição, saudade e nostalgia.
As palavras frequentemente carregam emoções profundas e pessoais, enquanto as melodias permanecem simples e envolventes. Outros gêneros musicais, como bluegrass e old-time music, também tiveram um impacto significativo na música country, criando o alicerce para o que se tornaria o rock and roll. O bluegrass é um gênero que se desenvolveu em 1940, na região de Appalachia, nos Estados Unidos. Foi onde muitos imigrantes escoceses americanos se estabeleceram, trazendo consigo as tradições musicais de sua terra natal. Inicialmente, o bluegrass era definido como música folclórica, que mais tarde mudou para hillbilly, ou música caipira. Hillbilly é um termo usado para pessoas que vivem nas áreas rurais e montanhosas dos Estados Unidos, principalmente na região dos Apalaches. Originalmente, hillbilly era usado para descrever violinistas e bandas de cordas, mas depois foi usado para descrever a música tradicional dos Apalaches, que surgiu em paralelo com uma série de danças autênticas, como square dancing, clogging e buck dancing. Por volta de 1950, surgiu no sul dos Estados Unidos um gênero que foi denominado como rockabilly, que fundia o country e rhythm and blues, e dá origem ao que se considerava o rock and roll clássico. Rockabilly é uma junção do rock e a música caipira, hillbilly, influências como western swing, o boogie woogie, o jump blues. Também moldam rockabilly. Os traços marcantes do estilo incluem cadências rítmicas robustas, toques de piano boogie-woogie e vocais twang, uma técnica vocal que usa a região nasal como ressonância para dar uma projeção metálica ao canto, e consequentemente mais volume. E também as harmonias a capela de doo-wop, harmonias vocais ricas e distintas, muitas vezes caracterizadas por backing vocals harmonizados e arranjos a capela. O termo doo-wop é frequentemente associado aos sons melódicos que os grupos vocais criavam, imitando instrumentos musicais com as sílabas doo e wop. O doo-wop teve um impacto significativo na história da música, influenciando o desenvolvimento de outros gêneros. Embora tenha alcançado seu auge nos anos de 1950 e 60, sua influência continua a ser sentida em muitos aspectos da música vocal moderna. Alguns dos grupos de doo-wop mais conhecidos incluem The Drifters, The Platters, The Coasters e The Flamingos. No próximo episódio falarei sobre as big bands, os ritmos importantes que definiram esse estilo, as primeiras gravações e os grandes artistas dessa década, a importância do rádio e a TV, sobretudo os filmes que ajudaram no desenvolvimento do rock e moldaram o comportamento das pessoas a partir daquele ponto, até chegarmos na surf music, na década de 60. E você, tem gostado da série? Deixe seu like, comente e compartilhe. E muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo.